Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Mais um vídeo dedicado às meditações de Marco Aurélio, à leitura comentada das meditações de Marco Aurélio. Chegamos ao livro terceiro e neste vídeo trataremos da entrada ou nota de número 1. A tradução que estou usando é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público, e você pode acompanhar a leitura na descrição deste vídeo. Vejamos o que Marco Aurélio diz a si mesmo nesta nota. 1. Não basta considerar que cada dia absorve uma parte da nossa vida e a subtrai à soma total do tempo que nos é concedido. Devemos refletir também quanto é incerta a conservação da inteligência, de modo a permitir-nos, por muito tempo, a compreensão dos fatos e as explicações da ciência relativamente às coisas divinas e humanas. Com efeito, se caímos na segunda infância, que é a senilidade, não deixaremos de respirar, nem de nos alimentar, nem de ver o que se passa, nem de nos entregar a movimentos determinados, nem de ter outras faculdades semelhantes. Porém, a força de dispormos de nós mesmos, de estudarmos cuidadosamente todas as formas do dever, de observarmos as próprias impressões e até de examinarmos se chegou ou não o momento de deixar a vida, enfim, toda essa atividade que exige imperiosamente um raciocínio exercitado, se extingue. É, portanto, necessário não perder tempo, não só porque cada dia que passa mais nos aproxima da morte, mas também porque, ainda antes da morte, podemos ser despojados da noção das coisas e da faculdade de raciocinar sobre elas. Muito bem, este trecho é sumamente interessante porque Marco Aurélio, ao voltar a falar da virtualidade da morte, da certeza da morte, da passagem do tempo e da necessidade de nos concentrarmos no momento presente, de vivermos esses instantes sequenciados com o maior nível de atenção possível, da maneira mais nobre e plena que formos capazes de fazer, inclui um outro risco futuro, que é o da decadência da inteligência. Nós não temos certeza de que vamos dispor de nossa razão até o final dos nossos dias, de que teremos consciência no final dos nossos dias, nos nossos momentos de velhice. Naquele momento, no Império Romano, como havia menos pessoas que ultrapassavam a barreira dos 70 anos, doenças como o Alzheimer ou outras manifestações de demência senil eram evidentemente mais raras, observavam-se com menos frequência. Ainda assim, havia esses casos, mas de modo nenhum, naquele momento, se observava o que parece acontecer hoje, especialmente em sociedades mais desenvolvidas. Então, parece haver, e aqui vou usar uma expressão na qual vocês devem ver muitas aspas, uma epidemia, dessas manifestações de degeneração mental e intelectual, por conta do fato de que chegamos a idades cada vez mais avançadas, sobretudo nos países mais desenvolvidos, e muitas pessoas, por questões tanto genéticas como ambientais, manifestam essas doenças, infelizmente. Então, é uma possibilidade para todos nós. É um pouco mais rara, é um pouco mais difícil para aquelas pessoas que mantêm a sua mente em atividade, que pensam, que leem, que se exercitam na memória, na perspicácia, mas também é possível para essas pessoas que o fim dos dias lhes reserve uma decadência da sua própria inteligência. A decadência da inteligência, evidentemente, se processa para quase todos, mas que uma inconsciência possa aparecer não é algo dado para todo mundo.
Outro dia, escutando uma transmissão de rádio, um programa de rádio francês a respeito de Alzheimer, havia uma senhora que falava da experiência que ela tinha tido com o seu pai e com a sua mãe, ambos com Alzheimer e vivendo em instituições diferentes. E algo que ela diz, e eu fico aqui com o testemunho dela, visto que felizmente nunca tive tanto contato com pessoas atingidas por essa doença, é que no Alzheimer, especialmente no Alzheimer avançado, o que acontece é que a pessoa é reduzida, digamos assim, ao seu temperamento. Então perde-se muito, né, em termos de memória, de hábitos de civilização e por aí vai, e fica uma espécie de matéria bruta da personalidade que é o temperamento da pessoa. Muito bem, Marco Aurélio está nos chamando a atenção para esse fato muito menos estendido, muito menos abundante na sua vivência do que o é na nossa, mas ainda assim isso deve nos ocupar. Aliás, por uma razão mais forte, né? Então é possível que nós, em nossos dias finais, venhamos a enfrentar uma doença que nos aliene da razão, da inteligência, da consciência, e é possível que vivamos no modo como Marco Aurélio diz, na segunda infância, né? Não basta considerar que cada dia absorve uma parte da nossa vida e a subtrai a soma total do tempo que nos é concedido. Então, é uma declaração óbvia, né? Uma declaração bastante evidente, semelhante a outras que Marco Aurélio já deixou escritas de si para si, no livro segundo, sobretudo. Devemos refletir também. Então, não apenas refletir acerca da morte que é certa, mas também de uma possibilidade que é incerta, porém que deve ser colocada na mesa. Quanto é incerta a conservação da inteligência de modo a permitir-nos, por muito tempo, a compreensão dos fatos e as explicações da ciência relativamente às coisas divinas e humanas. Porque essa explicação do conhecimento da ciência relativamente às coisas divinas e humanas era algo que, para os estoicos, e nós já vimos isso no livro segundo, importava, tendo em vista que isso era capaz de situar o ser humano no cosmos, fazê-lo perceber que ele é uma parte integrante do todo, que ele tem deveres que decorrem da sua situação no universo e por aí vai. Se há uma obnubilação, se há um ofuscamento da inteligência ou da razão, tudo isso acaba se perdendo e a vida se torna muito mais bruta. Mas é necessário refletir a esse respeito. Com efeito, se caímos na segunda infância, que é a senilidade, e me parece que segunda infância é uma generosidade, né, por parte de Marco Aurélio, porque na infância se aprende muita coisa, e infelizmente na senilidade não se aprende praticamente nada, aliás, se desaprende muito. Mas de todo modo é uma visão já tradicional, né, a de ver a velhice como um reencontro com a infância. Se caímos na segunda infância, que é a senilidade, não deixaremos de respirar, nem de nos alimentar, nem de ver o que se passa, nem de nos entregar a movimentos determinados, nem de ter outras faculdades semelhantes. Continuamos vivendo, mas que espécie de vida é a que temos? Eis uma pergunta embutida aqui no raciocínio de Marco Aurélio. Porém, a força de dispormos de nós mesmos, a razão que se perscruta, o raciocínio, a disposição da vida interior, são coisas que se perdem, infelizmente, de estudarmos cuidadosamente todas as formas do dever, algo que, enquanto estamos ativos, enquanto estamos na vida ativa, fazemos, de observarmos as próprias impressões e até de examinarmos se chegou ou não o momento de deixar a vida. Do que ele está falando aqui? Da tal da vida examinada de Sócrates, aquela que, na apologia de Sócrates, segundo Platão, é tida como a única vida digna de ser vivida. Então a filosofia contém essa ideia da vida examinada, da vida que se dobra sobre si mesma, que se verga sobre si mesma, e infelizmente uma situação como a das demências senis
a da senilidade, retira isso do ser humano, retira isso do indivíduo. Ele deixa de conseguir fazer esse autoexame. Enfim, toda essa atividade que exige imperiosamente, necessariamente, um raciocínio exercitado se extingue. Infelizmente isso se esvai, fica para trás. É, portanto, necessário não perder tempo e praticar este autoexame da maneira mais escrupulosa possível agora. Praticar a chamada prosorré, isto é, a atenção muito vigilante ao momento presente desde agora. Não só porque cada dia que passa mais nos aproxima da morte, e o melhor é você viver com mais consciência à medida que vai aprendendo com a vida, mas também porque, ainda antes da morte, podemos ser despojados, retirados da noção das coisas e da faculdade de raciocinar sobre elas. Mas também porque essa possibilidade da senilidade existe. Então, tudo isto é uma exortação a uma observação do momento presente, a uma circunscrição do indivíduo ao momento presente, para que ele se torne o mais consciente possível, o mais atencioso possível, e para que ele, por meio dessa atenção e dessa consciência, seja capaz de agir de uma maneira melhor do que aquela que vinha agindo. Então, se nós considerarmos quão frágil é a nossa vida e quão frágil é a situação da nossa razão, que pode ir-se embora com o tempo, nós passaremos a viver de maneira mais consciente, mais plena, retirando o melhor do momento, retirando o que o momento tem a oferecer em termos de aprendizado para nós, porque do contrário, nós viveremos numa inconsciência que não dista muito desse tipo de demência senil. Né? Então, aquelas pessoas que vivem numa inconsciência muito grande passam para uma situação como a demência senil sem uma grande transição, sem uma transição muito clara, né? Porque a vida inteira não prestaram atenção ao que faziam, não prestaram atenção a si mesmas e caíram, infelizmente, aí numa situação de degeneração da mente. Outra coisa que é colocada aqui, que é dita de passagem, né, é até de examinarmos se chegou ou não o momento de deixar a vida. Muito bem, o estoicismo era favorável ao suicídio em certas ocasiões, em certas circunstâncias. Por exemplo, nesta em que o indivíduo percebe que a razão o está desertando e põe fim à sua vida antes de viver sem dignidade. Por exemplo, algum tipo de situação em que o indivíduo não tem saída, não pode viver de maneira condigna e, antes que isso aconteça, põe termo aos seus dias. A forma de suicídio que não é favorecida pelo estoicismo é o suicídio por um tipo de covardia, um suicídio por um desgosto amoroso, suicídio por tristeza. Isso é visto como uma fuga. Porém, esse suicídio mais ou menos calculado, em que o indivíduo percebe que se ele continuar na vida, será uma vida desonrosa, indigna, era algo visto como aceitável para o estoicismo. O interessante é que com os estoicos gregos, isso não era tão praticado, era uma possibilidade, era aquilo que Epicteto chama de a porta aberta, né? Mas não era muito praticado. Com os estoicos romanos, como há na cultura romana uma tendência mais favorável ao suicídio, a esse suicídio antes da desonra, a morte antes da desonra, isso passou a ser mais praticado. Também era comum, e aí eu deixo a vocês a determinação se isso é suicídio ou não, entre médico e paciente, uma certa decisão tomada em conjunto de o indivíduo, visto que ele não tem mais cura, não se alimentar mais e morrer antes que as dores aumentem muito ou que ele perca a consciência, o raciocínio, ou que entre em algo semelhante a coma, etc, etc. Isso aí acontecia também.
Então vejam a clarividência muito grande de Marco Aurélio diante das questões da vida. Ele sabia que iria morrer e também sabia que poderia vir a perder a razão, a inteligência nos seus últimos dias por conta da senilidade. Vejam que os estoicos em geral e Marco Aurélio em particular não mentem para si mesmos, né? Eles encaram a realidade como ela é, com as suas asperezas, com os seus obstáculos, com os seus desvãos, com as suas dificuldades, com os seus percalços, com os seus sofrimentos e, mais uma vez insistindo neste ponto, não maldizem a vida, porque sempre é possível, dispondo da razão, de fazer um bom uso do momento presente, com atenção, com vigilância, com perspicácia, é possível viver bem, mesmo em condições muito difíceis. Isso é o que diziam os estoicos. Quando, no entanto, se perde essa razão, essa inteligência, o indivíduo acaba caindo em algo que, se é levado pela sua própria dinâmica, se torna uma espécie de estado vegetativo. É algo muito triste da nossa condição, mas faz parte do jogo. Todos nós jogamos esse jogo. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer sobre esta entrada muito interessante de Marco Aurélio. Até o próximo vídeo. Tchau, um abraço.